Olá, Portugal. Nos últimos anos, este nome tem estado na boca de toda a gente, não é? Um dos destinos de investimento mais falados da Europa. Mas será que o hype corresponde à realidade? O que é que está mesmo a acontecer por detrás das manchetes? É isso que vamos ver agora. Vamos mergulhar nos dados e descodificar esta história. E a pergunta que fica no ar é esta, certo? Como é que um país como Portugal, com uma economia que, sejamos sinceros, não é das maiores, continua a superar as expectativas e a atrair tanto capital, tanto interesse de fora? Vamos tentar perceber. E para começar, olhem só para este número. Mais 21%. Este é o aumento de novos projetos de investimento estrangeiro são no último ano, segundo o relatório da UI. É um número impressionante e mostra que, à primeira vista, o interesse por Portugal está, sem dúvida, em alta, mais vivo do que nunca. Então, o nosso caminho para esta análise vai ser este. Primeiro, vamos perceber o porquê de tanta atração. Depois, mergulhamos nos números a sério. Vemos onde Portugal ainda lidera, mas também quais são os desafios. E, no fim, juntamos tudo para ver o que é que isto significa para quem investe. Ok, vamos lá começar pelo básico. Antes de mais nada, porquê Portugal? O que é que fez com que o país ganhasse esta fama de lugar ideal para se investir? Bem, a resposta parece estar assenta em 5 pilares principais. Primeiro, a estabilidade. Um sistema político e jurídico seguro, alinhado com a Europa, dá confiança. Depois, claro, a famosa qualidade de vida. Continua a ser um trunfo enorme. Em terceiro, os incentivos. Programas como o Tech Visa, por exemplo, fazem a diferença. Quarto pilar, a inovação. Há todo um ecossistema de startups a borbulhar, especialmente em Lisboa, Porto, Braga e, por último, mas não menos importante, a localização. É uma porta de entrada fantástica para a Europa, África e Américas. Muito bem, essa é a teoria, a imagem geral. Mas agora vamos à prova dos 9. Os números. O que é que o mais recente estudo da EY nos diz, na prática, sobre esta atratividade toda? E é aqui que a história começa a ficar mais complexa, porque se formos espreitar por baixo da superfície daquele número, daquele aumento de 21%, a imagem que encontramos é bem mais matizada. E o paradoxo é este, olhem só. De um lado, os novos projetos, como vimos, dispararam 21%, fantástico, mas do outro lado, os projetos de expansão, ou seja, o dinheiro investido por empresas que já cá estão, esses caíram 50%, metade. O que é que isto nos diz? Bem, parece que Portugal é ótimo a atrair novos investidores, uma primeira vez, mas talvez esteja a ter mais dificuldade em convencê-los a ficar e a reinvestir. É um ponto crucial. E esta dualidade reflete-se no ranking geral. Portugal desceu 2 posições, de 7º para 9º lugar na Europa. Atração. Continuar no top 10 é excelente, sem dúvida. Mas esta pequena descida é um sinal de alerta, mostra que a competição está a apertar. Mas, antes de se pensar que o cenário é negativo, vale a pena ouvir o que diz o Miguel Farinha da EY. Ele sublinha um ponto importante: resiliência. Apesar destes desafios, Portugal continua a ser um peso pesado, a manter-se no topo em volume de projetos e isto é fundamental na criação de emprego. E é sobre isso que vamos falar já a seguir. Certo. Então, se o quadro geral tem luzes e sombras, onde é que a luz brilha mais forte? Onde é que Portugal continua, sem margem para dúvidas, a liderar? Vamos ver os pontos fortes que os dados nos mostram. E este gráfico diz quase tudo. Reparem nisto, em toda a Europa, a criação de emprego vinda de investimento estrangeiro caiu a pique, uns impressionantes 16%. E em Portugal? Cresceu 1%. Pode não parecer muito, mas, em comparação, é um feito notável. É um sinal claro de que o investimento que entra está a criar valor real, está a criar postos de trabalho. E que tipo de emprego é este? De onde vem? A resposta é clara: tecnologia. Quase 1/3 de todos os projetos de investimento em Portugal são na área de software IT. Para se ter uma ideia do que isto significa, a média na Europa é de menos de 15%. É o dobro. Portugal não está só a brincar aos hubs tecnológicos, consolidou-se mesmo como. Outra boa notícia é que isto já não é só uma história de Lisboa e Porto. O investimento está a espalhar-se pelo país. A região centro, por exemplo, já é o segundo destino mais procurado. E olhem para o Alentejo, que deu um salto incrível do 7º para o 4º lugar. Isto é importantíssimo, mostra uma diversificação geográfica muito saudável. Ok, já vimos os pontos fortes, já vimos os sinais de alerta. A pergunta agora é: e para o futuro? O que é que os próprios investidores, aqueles que põem o dinheiro cá,
dizem que precisa de mudar para Portugal continuar a ser competitivo. E a lista de prioridades deles é muito clara. Em primeiro lugar, com 36% a apontar para aí. Impostos. Reduzir e, talvez tão importante quanto, simplificar. Em segundo lugar, acesso a capital, a financiamento, sobretudo para startups. E em terceiro, um tema recorrente, talento. É preciso formar mais gente com as competências certas para as áreas que estão a crescer, como tecnologia e energia. E a olhar para o futuro, a palavra na boca de toda a gente é inteligência artificial. E para aproveitar esta onda, os investidores também têm uma receita. Dizem que Portugal precisa de apostar em duas frentes. Primeiro, infraestrutura a sério, como data centers. E segundo, apoiar diretamente quem está a inovar, ou seja, as startups de IA, com incentivos e hubs de inovação. Certo? Então, depois de olharmos para todos estes dados, para os prós e para os contras, o que é que tiramos disto tudo? Qual é a conclusão, a visão final para 2025 e para o futuro? A grande conclusão parece ser esta. Portugal já não é aquele mercado emergente de aposta fácil. É um mercado que está a amadurecer. E isso é bom, mas também significa que exige mais. Continua a ser muito atrativo, claro, mas para se ter sucesso agora é preciso uma estratégia mais pensada, mais sofisticada. Aquela queda nos projetos de expansão que vimos pode ser um sintoma disto mesmo. As empresas que já cá estão sentem os desafios na pele. Por isso, é preciso olhar para além do óbvio, diversificar geograficamente e perceber a fundo os desafios que ainda existem. E fica a pergunta no ar para terminar. O mundo está a mudar a uma velocidade estonteante, com a IA e a transição energética a liderar. Portugal tem uma base excelente, uma reputação construída a pulso, mas também tem desafios bem identificados. A questão é, será que o país vai conseguir pegar nesses desafios, na fiscalidade, no talento, na inovação e transformá-los na sua próxima grande oportunidade? O futuro dirá.